Prosseguindo então na introdução à hermenêutica, eu vou dar alguma definição para vocês agora. Tem um alemão chamado Friedrich August Wolff, que ele é assim, uma referência na hermenêutica, né? Se vocês acharem material sobre ele, é bom pesquisar, que ele é considerado uma referência. Então, Wolff definiu a hermenêutica como a ciência das regras pelas quais é discernido o significado dos signos. É claro que signos aqui não está nesse sentido que as pessoas usam hoje, né, como signos do zodíaco. Não, nada disso. Signos aqui está o significado de signos no grego, que é símbolo, né, o significado dos símbolos. Então, aqui ele usa então um sinônimo de interpretar. Ele diz pelos quais é discernido. Então, interpretado, discernido são sinônimos, tá ok? E aí, discernido, ele colocou o significado dos símbolos, mas poderia ser o significado das palavras, né? Discernir o significado de um filme, discernir o significado de uma peça de teatro, tá ok? Então, discernir como um sinônimo de interpretar. Wolff definiu o objetivo da hermenêutica como aprender os pensamentos escritos ou simplesmente falados de outrem, do mesmo modo como teríamos os nossos aprendidos. Então, significa você interpretar. É interessante que às vezes você vai interpretar o pensamento de alguém, uma letra de uma música, e às vezes o resultado é completamente diferente. Eu já vi história de muitos cantores que resolveram fazer um comentário sobre uma poesia que ele havia escrito. Ele musicou essa poesia, né? E houve muitas interpretações sobre qual o significado daquela poesia, e as interpretações mais variadas que você pudesse imaginar. Até que um dia o autor falou, não, na verdade eu estou falando sobre isso, isso e isso. Então, quando nós vamos interpretar alguém, claro que nós acabamos por colocar alguma coisa da nossa experiência, da nossa vivência, e às vezes o pensamento da pessoa é outro, completamente diferente. Prosseguindo no material didático, eu cito aí agora um outro autor, Martin Heidegger, que foi um filósofo alemão também muito conceituado na hermenêutica, nos estudos da hermenêutica. Ele dizia que a hermenêutica é a arte de desenterrarmos os pensamentos e as intenções do autor, imaginando-nos em sua posição. É claro que esse desenterrarmos, né? Como eu falei, às vezes a pessoa desenterra algo completamente diferente. Como na definição, o termo hermeneuem vem de herma, ok? Aquelas sinalizações para interpretar corretamente o caminho. E eu uso sempre dizer que tem hermas, ou seja, regras de interpretação, que às vezes foram levantadas por pessoas há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, e que às vezes estão totalmente erradas, né? Eu cito como exemplo, por exemplo, Lutero. Lutero, há 500 anos atrás, ele disse que a Epístola de Tiago tinha que ser tirada da Bíblia e jogada no lixo, por causa das regras que ele usou, que no entender dele, Tiago entrava em conflito com Paulo, e é claro que não entra, né? Então, quer dizer, o herma que Lutero levantou é um herma que tem que ser desprezado, ok? Então, quando nós desenterrarmos, por isso nós veremos, numa das regras da hermenêutica, você precisa conhecer até o autor, saber a formação dele, outros escritos dele, para poder te ajudar a interpretar aquele texto. Bom, um outro que é considerado referência na hermenêutica é o Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher.
e ele definia a hermenêutica como indagar o que significa em geral, interpretar e compreender e como é que isto ocorre, deixando para trás a mera preocupação em interpretar apenas este ou aquele texto, né? Então significa você conseguir um geral do pensamento, do texto, né? Do que foi manifestado por aquele autor, tá ok? Então, interpretar e compreender são praticamente sinônimos, né? Então, nós vimos aqui, primeiramente, o Wolff, que ele usou o sinônimo discernir, ok? E aqui, Schleiermacher já utilizou o termo compreender, interpretar e compreender, que também são sinônimos. O comentário do material didático prossegue. O compositor faz um hino e a obra está terminada. O escultor esculpiu a pedra e a estátua está concluída. Mas a tarefa do intérprete não tem fim. E o trabalho do intérprete da Bíblia Sagrada, em especial, não tem fim, porque nenhum outro livro tem tanta mensagem a ser interpretada como a Bíblia Sagrada. Então veja o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento que nós observamos muitos sinais que a igreja deve interpretar para verificar a proximidade da volta de Jesus. Jesus Cristo foi claro em dizer, né, que haveriam sinais e nós temos que interpretar esses sinais. Nós sabemos que na história da humanidade, muitos homens que se dispuseram a interpretar a Bíblia cometeram erros graves, ok? Acreditando que Jesus voltaria nos seus dias. Bom, um exemplo que nós podemos citar é Calvino, né? Há 500 anos atrás, quando questionaram a Calvino, quase 500 anos atrás, quando questionaram a Calvino se ele iria mandar missionários para o novo mundo que estava sendo descoberto pelos navegadores, ele falou, não tem mais tempo de evangelizar ninguém, o fim já está chegando, se eles forem predestinados, eles vão ser salvos, né? Um herege. Então, erros assim de interpretação você encontra aos montes. E, claro, nós temos que tomar maior cuidado, mas sabendo que a Bíblia Sagrada, ela é o texto mais difícil de ser interpretado, porque ele foi revelado por Deus para indicar tempos determinados. Deus foi estabelecendo esses tempos. Os israelitas, eles tinham que interpretar pelo Antigo Testamento a chegada do Messias, a morte do Messias, que ele morreria na Páscoa, na hora do sacrifício da tarde. Havia uma série de pontos a serem analisados, né, e interpretados corretamente. Bom, a igreja, ela tem também a mesma tarefa de interpretar a segunda volta de Jesus. O comentário prossegue. Certa vez, lecionando escatologia em curso teológico, analisávamos textos que falavam da grande tribulação. A conclusão daqueles textos era que haveria salvação neste período. Um aluno se manifestou dizendo que até concordava, mas como chegar diante da igreja que ele pastoreava e levar uma interpretação diferente do que ele havia transmitido por 30 anos? Aquele aluno preferiu abandonar o curso teológico a mudar o seu ensino, ainda que reconheça que a sua interpretação anterior estava errada. Esse foi um fato real. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para nós analisarmos a questão da mudança de interpretação, principalmente para o mestre, para o pastor, para aquele que tem a missão de ensinar. Às vezes você mudar o que você falou no passado é complicado, para alguns é inaceitável. Então, teve um aluno que ele falou, eu não tenho como mudar, eu prego há 30 anos
seguindo intérpretes que eu conheci e que me diziam que durante a grande tribulação não haveria salvação. É claro, eu mostrei para ele, mas se a Bíblia diz que Israel será salvo na grande tribulação, então vai haver salvação. E outros exemplos. Ele concordou, mas disse que não podia mudar diante da igreja o que ele já havia ensinado. Né? Nós temos sempre que tomar cuidado com o que nós vamos mudar, né? Claro que salvação durante a grande tribulação não é um dogma, não é uma doutrina essencial do cristianismo. O comentário prossegue. A pergunta de Filipe ao eunuco deve ser repetida aos leitores da Bíblia. Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30, parte B. Ou ainda o questionamento de Jesus aos israelitas. Por que não entendeis a minha linguagem? João 8,46. Essas indagações nos mostram a necessidade da hermenêutica. Então Filipe, ele vai assentar-se com aquele homem ali que já conhecia as Escrituras, talvez fosse um israelita que vivia em terras distantes, veio ao templo, poderia ser um não israelita que conheceu a fé judaica e vinha então ao templo anualmente para cultuar a Deus, mas ele precisava de um auxílio para interpretar as Escrituras.